Muito boa noite, campeões, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui iniciando mais esse bate-papo campeão aí, mais essa live campeã, Viver do Esporte. E hoje eu quero trazer aqui um tema que talvez agrade bastante pessoas, que é uma dúvida de muitas pessoas também. Muita gente acaba não vendo que isso é importante no esporte ou não sabem lidar. E como eu costumo dizer, é trazer, é ensinar aquilo que o esporte não ensina, é aquilo que muitas vezes você não consegue ter uma base muito clara dentro do esporte. Às vezes você vai ver uma ou outra pessoa dizendo, mas não de uma forma muito clara e ao mesmo tempo objetiva que faça com que você consiga ter controle sobre elas. E isso também pode estar muito influenciado e muito arraigado também pelo seu sistema de crenças, da forma como você foi condicionado, da forma como você viu e aprendeu e sentiu as relações referentes ao dinheiro. Então, isso é muito importante também. E o que eu quero trazer aqui para você hoje são 15 passos para você que é atleta, para você que é treinador, conseguir verdadeiramente viver do esporte, conseguir ter mais renda também. Que é muito comum a gente ver as pessoas dentro do esporte, eu falo isso porque eu me coloco nisso também, de olhar muito para a parte técnica das coisas, muito para a parte do aprendizado propriamente dito, né, da especialidade ali. Então, se eu estou dentro do jiu-jitsu, eu tenho que me especializar em jiu-jitsu, as outras coisas ficam em segundo plano. Quando der, eu vejo. E aí, o planejamento é visto em última hora, a parte financeira, se tiver, tem, se não tiver, tá tudo bem também. Eu vou ficar esperando e contando com a ajuda de alguém que possa vir me ajudar, que possa estar contribuindo e colaborando comigo. Então vai ficando tudo certo. Então você começa, se você não se dá conta, você começa a mendigar, um termo assim até meio chato de falar, mas você fica mendigando os recursos. E às vezes por não ter comportamentos que façam com que você saiba criar uma marca forte, que faça com que você se veja como um atleta de potencial e mostre os feitos, o que você já fez para que realmente você obtenha patrocínios, para que você tenha mais alunos. Caso isso não aconteça, as coisas não vão acontecer e as coisas não vão mudar. Então, nesse sentido, o que eu quero trazer aqui hoje é uma questão que nós sempre abordamos, não sempre abordamos, mas que vai estar vindo mais à tona aí, que você pode estar ficando aí mais ligado também referente a isso, que é a questão das finanças também no esporte. Por quê? Se você tem mais finanças, você tem mais recursos, você tem mais energia e, consequentemente, você tem bala na agulha, vamos dizer assim, para que você realmente consiga ter mais performance, ter mais confiança, ter mais controle, e isso vai ajudar você a ter melhores resultados. Mas uma questão que pega muito, e se a gente for ver até dentro das famílias também, as finanças elas acabam também quando você acaba não tendo, acaba tendo uma escassez de energia, isso te atrapalha para que você consiga atingir os seus resultados, porque às vezes você deixa de fazer uma coisa ou outra porque não tinha dinheiro, talvez você deixe de ter uma alimentação adequada ou de investir naquilo que você precisa dentro do esporte, porque você talvez não tenha recursos e não saiba da onde tirar esses recursos. E, consequentemente, quando você não olha para as suas finanças, por exemplo, ou você joga para debaixo do tapete, isso vai te atrapalhar no seu desempenho esportivo, seja como atleta, seja como treinador. Faz sentido? Se você não tiver com a sua mente muito clara, se você não tiver muito certo daquilo que você quer fazer naquele momento que é preciso, você vai estar desprendendo energia pensando em outras coisas. Então, ou seja, a gente vai estar vendo aqui 15 passos para você organizar suas finanças, mas também conseguir ter mais renda para você viver do esporte. Beleza? Então, por que, que é importante você olhar para suas finanças? Por que, que é importante você pensar as finanças dentro do esporte? Porque quando a gente pensa as finanças dentro do esporte, é possível você planejar a sua carreira no mundo esportivo.
Quando você planeja a sua carreira no mundo esportivo, consequentemente, você vai saber quais são os próximos passos que vão te levar até onde você deseja chegar. Caso contrário, se você não tiver tanta clareza de como estão as suas finanças, você começa a fazer as coisas muito de última hora. E o seu planejamento começa a te atrapalhar. Às vezes você fala, pô, preciso de dinheiro, mas da onde que eu vou tirar dinheiro? Poxa, eu precisava investir numa nova formação aqui, isso ia ser muito importante para a minha carreira de treinador. Poxa, mas eu estou sem dinheiro. E muitas vezes, se você for pensar, o estou sem dinheiro ou não tenho dinheiro, é uma crença que você tem relacionada a dinheiro. Como são as suas crenças? Como que foi a sua relação com o dinheiro na sua infância, quando você era mais novo? O que você ouvia dos seus pais? Como que você ouvia das pessoas com as quais você convivia, por exemplo? Faz sentido? Então, isso é muito importante para você, ok? E aí, consequentemente, você entender as suas crenças financeiras vão ser fundamentais para que verdadeiramente você consiga atingir os seus resultados. Ou seja, quem não entende de finanças pessoais, muitas vezes dentro do esporte, acaba se tornando um refém e criando um sistema para manter, muitas vezes, você continuar endividado, sem capacidade de investimento. Isso acaba te atrapalhando, acaba fazendo com que você não consiga investir naquilo que verdadeiramente você consegue. Faz sentido isso para você? Consequentemente, isso vai acabar impedindo que você consiga trabalhar toda essa sua base e, consequentemente, vai impedir com que você não consiga atingir os seus resultados esportivos, seja como atleta, seja como treinador. Beleza? E, se você for ter uma ideia, muitos dos atletas que a gente acaba acompanhando, que a gente acaba treinando dentro da Academia Mente de Campeão, muitas vezes, um dos maiores desafios que eles têm, por exemplo, é o de fazer uma transição sólida, por exemplo, para viver do esporte. Em alguns momentos, alguns acabam desistindo da carreira esportiva porque não tiveram essa base. Então, quando você treina da forma mais adequada possível, isso vai permitindo com que você consiga ter esse poder, por exemplo, de clareza, de conhecimento. Então, isso vai te permitindo usar os potenciais que você possui, ok? Então, assim, acaba existindo fortes indícios, por exemplo, de muitas pessoas hoje em dia muito endividadas. E por quê? Elas não têm, muitas vezes, aptidão nas suas finanças pessoais, por exemplo. E isso acaba atrapalhando, isso acaba impactando, e isso acaba impedindo que as coisas aconteçam. Ou seja, muitas vezes essas pessoas, elas aparentam ser algo que muitas vezes elas não são. E dentro do esporte, muitas vezes, se você for pensar, é uma parada muito louca, porque existe aquela questão do ser, fazer e ter, beleza? E muitas vezes as pessoas elas invertem essa pirâmide. E quando essas pessoas invertem essas pirâmides, por exemplo, elas já vão logo para a área do ter. Então, pô, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, pô, eu preciso ter mais alunos, eu preciso ter mais patrocínios. Mas, ao mesmo tempo, elas esquecem de investir no ser, de realmente quem elas são, quais são os conhecimentos, que habilidades vão fazer com que elas consigam administrar, por exemplo, a sua carreira de uma forma tão sólida que elas saibam também trabalhar e lidar com as suas finanças. Isso é muito importante. Beleza? Então, o que se trata o planejamento financeiro, por exemplo, na carreira de um atleta, na carreira de um treinador? É muito importante para você ter ali planejamento e controle, para você saber com clareza o que você pode fazer com as suas finanças, de que forma que você vai investir, o que você vai precisar para uma competição, o que você vai precisar de equipamentos, por exemplo. Isso vai te ajudar a tomar pequenas e grandes decisões, por exemplo, na hora que você for pensar em novos investimentos, em novos potenciais que você vai estar trazendo para dentro do que você busca dentro do esporte. Muitas vezes o atleta ele precisa de fazer uma viagem, ele vai precisar de equipamentos. O treinador, muitas vezes, vai precisar fazer um treinamento, vai precisar de vai precisar de mais conhecimentos e, consequentemente, tudo isso demanda investimento.
Quando você tem um orçamento organizado, quando você trabalha muito bem nisso, vai ficar muito mais claro para você saber o que é possível, o que não é possível e quando vai ser. Se vai ser de curto, médio e longo prazo. Consequentemente, se você analisar, quando você consegue fazer isso, quando você consegue ter uma estrutura bem pautada e balizada, por exemplo, das suas finanças, isso te permite ter mais conforto, segurança também. Então você sabe se é possível, se não é possível, quando vai ser. Então aquilo que às vezes parecia impossível, quando você planeja, começa a se tornar real. E isso você vai buscando novos parceiros, você vai buscando novas pessoas, por exemplo, para te ajudar nesse sentido. Isso vai te ajudar a ter menos pressão, por exemplo, ok? Isso te ajuda também a ter um planejamento mais realista e ter um autoconhecimento sobre as suas finanças. Douglas, então você está falando mais só sobre finanças, mas o que isso tem a ver com o esporte? Tem tudo a ver. Porque se você não tem uma organização muito bem definida, se você não sabe quais são os seus custos, por exemplo, fica muito difícil de você chegar num patrocinador, vai ficar muito difícil de você saber quantos alunos você precisa ter por mês para que você consiga manter a sua estrutura de aulas, por exemplo, ou quantos alunos serão necessários você ter. Caso contrário, você vai ter uma dificuldade muito grande nesse planejamento. Às vezes você vai estar achando que você está ganhando e às vezes não está. Então, eu falo muito isso dentro de quando a gente faz e realiza esses trabalhos para que se tenha uma atenção muito grande nesse sentido. Quanto maior for o seu poder de clareza nessa área, mais você vai conseguir se engajar para você realmente se dedicar aos seus treinos, às competições, porque aí você vai saber aonde que realmente você tem que investir. E isso também no seu caso, se você é um treinador, por exemplo. Então, quantos alunos você precisa ter por mês para, por exemplo, pagar suas contas? Qual é a sua margem de lucro? O quanto que você espera ganhar, por exemplo, no próximo ano de 2021? Beleza? Então agora, o que eu vou estar mostrando para você? Eu vou estar te mostrando aqueles 15 passos que eu falei para você, que vão te ajudar a ter mais clareza sobre as suas finanças dentro da sua vida pessoal e no esporte, e vão te ajudar a planejar também para que você consiga realmente ter mais renda, beleza? O primeiro ponto que eu trago para você é você. Às vezes você vai falar assim, mas beleza, são coisas simples, pô, mas eu já sabia disso. Beleza, você já sabia, mas você está colocando em prática? Então começa a perceber, começa a ver como que você está fazendo isso no seu dia a dia. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você é você gastar menos do que você ganha. Você sabe o quanto que você ganha e o quanto que você gasta no mês? Você tem essa noção, por exemplo? Seja você atleta, seja você treinador, às vezes você vai ali, toma um café, aí você já vai ali em outro lugar, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você tem uma noção do quanto que você gasta no seu mês e o quanto que você tem de entradas, de retiradas ali do que você faz no seu dia a dia? Você está tendo renda através do esporte como atleta, como treinador? Ou seja, você sabe aonde que você está gastando o seu dinheiro de verdade? Você sabe onde você está colocando o seu dinheiro? Para um pouquinho e pensa. Pensa o dia de hoje, por exemplo. Quais foram os gastos, os custos que você teve no dia de hoje? Você chegou a marcar ou você não se deu conta? Se você não fez isso, para um pouco, reflita, depois talvez vai lá e veja o quanto você gastou no dia de hoje, quanto você gastou talvez nessa semana. Então, você pode começar criando o hábito de entender quais são os seus gastos, é ter os gastos mais conscientes, por exemplo. Tudo que você compra, você precisa ou você quer? Ou seja, é realmente necessário ou é só apenas um desejo para te satisfazer de alguma forma naquele momento? Isso acontece muito com as pessoas e está muito ligado aos seus sistemas, por exemplo, de crenças, de fuga. Beleza? Então é muito importante nesses passos você saber o quanto que você ganha, o quanto que você gasta. Existem pessoas que pensam que gastam menos e quando vai ver, quando faz esse exercício muito básico, vai ver que está gastando muito mais do que ela imaginava. E toda essa problemática, por exemplo, se você for imaginar, ela passa por um ponto em comum, é a falta de conhecimento e de interesse pelas suas finanças. Então, muitas vezes você está tão focado no que você faz no seu dia a dia, no que você faz na sua parte técnica, em se especializar, por exemplo, no que você faz,
que acaba não tendo um conhecimento, por exemplo, disso que é básico para você se manter e gerar energia para você conseguir investir ainda mais na sua especialidade. Por exemplo, se você é do futebol, se você é do vôlei, independente do seu esporte, independente se você é treinador, se você é atleta, beleza? Mas é muito importante você ter essa clareza. Ao ponto que você consegue enxergar isso, saber aonde que você está gastando. Então, ou seja, quando você pensa em gastar menos que você ganha, um segundo ponto que desses 15 passos vai ser muito importante você entender quais são os seus controles de gastos, como que você pode fazer para controlar os seus gastos. Ou seja, aquilo que não pode ser medido não pode ser mensurado. Se você não sabe como que estão as suas finanças, aonde que você gasta, de que forma que você gasta N coisas, por exemplo, você não consegue mensurar, você não sabe o quanto realmente você está ganhando e o quanto você está gastando. Ou seja, presta muita atenção, começa a ter mais esse controle no seu dia a dia. E não é difícil você fazer isso. É muito simples, muitas vezes. É você ter consciência, por exemplo, dos seus gastos, é você ter consciência de onde você está colocando a sua energia, por exemplo. Porque as finanças, muitas vezes, são um dos maiores problemas que as pessoas elas têm dentro das suas próprias casas e, consequentemente, você leva isso para dentro do esporte. E, em consequência disso, o seu desempenho, a sua performance acaba caindo, a sua performance acaba diminuindo. Ou seja, anota suas despesas e, se você for pensar, hoje existem vários aplicativos, existem várias planilhas que você pode usar para fazer isso. Então, você pode baixar um aplicativo, por exemplo, dessas finanças e resolver fazer isso por uma semana, tá? Faz por uma semana. Onde que você gasta, de que forma que você gasta. Começa a ver como que isso funciona. E às vezes você vai ver aonde que a torneira está vazando, por exemplo, da onde que você tem que arrumar. Não adianta combater o efeito se você não entender o que é a causa, certo? Ou seja, uma coisa muito importante que eu trago aqui para você é uma regrinha que muitos estudiosos acabam trazendo também. É a regra do 50, 15, 35. O que é isso, Douglas? Que regra é essa? Do que você está falando? Ela te ajuda a ter uma maior clareza também. Então, se você começar a fazer aquela planilha, se você começar a anotar quais são os seus gastos, para que você pense, ou seja, pensa assim, ó, qual que é o seu maior objetivo no esporte? Você sabe como que você vai ter o que você vai ter que fazer para alcançar esse objetivo esportivo, por exemplo? Beleza. Então, assim, pensa qual que é o seu maior objetivo, em quanto tempo que você pretende alcançá-lo. É daqui 1 ano, daqui 2 anos? Mas não sei. Pensa qual é esse seu objetivo. Pensou qual é esse seu objetivo? Pensa assim, o 50, 15, 35, ele acaba te criando como se fosse 3 limites de gastos para você. E ele vai ajudar você nesse sentido. Fala, Juliano, uma ótima noite, meu amigo. Tudo certo? Bom, voltando aqui, são 3 limites de gastos, por exemplo. Ou seja, quando você vai pensar no seu objetivo de meta, de tudo que você ganha, de todos os recursos que você tem no seu dia a dia, então pensa o quanto que você ganha ali, vai. Vamos imaginar aí que você ganha aí 2.000 hoje através do esporte, beleza? 50% você vai tirar para os seus gastos essenciais, que é o básico ali do seu mês, por exemplo. Ou seja, seriam R$1.000 ali, certo? 15% você tiraria ali para suas prioridades financeiras, ou seja, para aquilo que você quer investir, para uma nova formação, para uma viagem. Então, pô, eu quero competir um campeonato e ele é longe. Então, quanto que eu tenho que poupar, por exemplo? Se eu consigo poupar ali 15%, em quanto tempo eu vou ter o recurso que eu preciso para eu chegar na competição que eu desejo, por exemplo? Então, nesse sentido, pô, eu preciso economizar R$300 por mês. É isso? Então, beleza, como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? E você tem que meio que seguir esse hábito, tem que criar esse hábito, por exemplo, no seu dia a dia. E 35% você pode separar para o seu estilo de vida, para os seus hobbies, para aquilo que você gosta de fazer, um passeio no shopping com a esposa, com a namorada, com o esposo. Não sei, porque isso é importante também para a sua performance esportiva. Não adianta nada você só ficar bitolado dentro do esporte, ficar bitolado dentro das suas metas, economizando, se você também não tiver uma válvula de escape para você.
Então, isso vai ser muito importante também. Então, lembra dessa regrinha, 50, 15, 35. Se você conseguir separar 50% dos seus gastos para o que é essencial e colocar aquilo como meta, colocar aquilo como padrão, 15% para suas prioridades, ou seja, cara, eu consegui, sei lá, 20 patrocínios, cada patrocínio me paga R$100 por mês. Tira 50% daquilo que é essencial para você mesmo, para você pagar os seus custos, despesas de competições, quiçá outras coisas, e 15% para aquelas que são futuras para você, para aquilo que são prioridades para você. Pô, preciso investir num curso, preciso investir nisso, preciso fazer aquilo. Isso vai ser muito importante para você, beleza? E aí você vai separar 35% também para você deixar ali para o seu estilo de vida, para o seu dia a dia, para o seu lifestyle, por exemplo, que é fundamental para que você consiga se desenvolver também, para que você se desencane também, não fique só bitolado um monte de coisas, por exemplo. Ok? Então, dentro desse sentido, a gente parte para o quarto ponto aí, beleza? Que dentro disso é você fazer o seu planejamento pessoal também. Então, se você está dentro do esporte, é um desafio muito grande as pessoas dentro do esporte fazer o seu próprio planejamento, por exemplo. Então, elas não se veem como um negócio, elas não se veem como uma empresa. Então, muitas vezes, elas acabam não fazendo o que realmente elas deveriam fazer. Elas não focam nos seus objetivos, olham muito a curto prazo. Então, eu já vi muitos atletas largarem o esporte, porque pô, o esporte não dá dinheiro, é muito difícil ficar dentro do esporte, por exemplo. E, consequentemente, as pessoas elas vão desistindo, vão largando o esporte, por quê? Elas acham que o esporte não dá dinheiro e vão fazer outras coisas. Então, eu conheci um cara, por exemplo, que ele era professor de educação física e aí ele pegou e falou, cara, não quero mais isso para mim, não quero minha vida inteira ficar dando aula, não quero ficar dando aula de personal, vou fazer engenharia que dá mais dinheiro. E aí foi para engenharia, por exemplo. E aí certa vez eu encontrei ele, o que ele falou para mim? Ele falou, cara, engenharia também tá osso, tá difícil, pô, vou ver outras coisas aí. E, consequentemente, o que acontece? Não está ligado à profissão, por exemplo, está ligado ao mindset, está ligado à mentalidade desse cara. Ou seja, se você pega ali, se você analisa o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, por exemplo, no seu sistema de crenças com relação a dinheiro e a profissão, aonde ele for vai estar difícil, porque talvez ele não está se dedicando tanto que ele podia se dedicar, beleza? Então, fazer esse planejamento, se dedicar em cima disso, é o que vai fazer com que você consiga também viver do esporte, traçar a sua jornada aí e, ao mesmo tempo, entender esse passo a passo, beleza? Dentro disso, quando você traça esse planejamento, por exemplo, não são só as empresas, os grandes clubes, por exemplo, que têm que ter um controle muito rígido dos seus gastos. Porque entendendo aí a dinâmica do esporte, quando você está falando de viagens, quando você está falando de custos, por exemplo, principalmente quando você está começando, se você não tiver muito sólido naquilo que você quer, se você não tiver controlando toda essa parada, se você não tiver um controle, por exemplo, você acaba fadado ao insucesso, porque são tantas competições que você tem que custear e não ter clareza do que você busca muitas vezes, acaba atrapalhando até para estar conseguindo patrocínio, porque muitas vezes os patrocinadores eles não vão investir em alguém que não sabe muito bem aquilo que está querendo, não sabe muito bem aquilo que está buscando. Quando você mostra solidez no seu projeto, nas suas planilhas, o que você quer, quando você sabe de verdade, tintim por tintim, quais são os seus custos, o que você espera, quanto você espera arrecadar, por exemplo, fica muito mais fácil até para você atrair alunos, para você atrair patrocinadores, por exemplo. Pô, isso aí, Juliano, show de bola. Valeu aí, meu amigo. Aí entra um outro ponto. Muitas vezes as pessoas elas acabam dentro do esporte, por exemplo, sendo muito afobadas para fazer as coisas. Então, pensa um atleta que vai ter que fazer uma viagem. Muitas vezes, por desconhecimento e por não ter esse controle, por exemplo, às vezes ele vai comprar uma passagem no primeiro lugar que ele encontra, às vezes ele vai pegar preços muito mais caros, por quê? Por desconhecimento. Então, quando você faz um estudo, quando você tem um planejamento, você vai comparar preços, por exemplo.
Quando você compara preços, você vai vendo que você consegue se antecipar. Você vai entender qual é a melhor hora de você investir. Isso envolve muito também essa questão, por exemplo, para os treinadores. Qual é a melhor época de fazer aquele treinamento? Qual é a melhor época de investir? O que eu posso fazer para criar uma dinâmica melhor para os meus atletas, para os meus alunos, por exemplo, que vão ajudar nesse sentido. Então, você comparar preços, por exemplo, é fundamental. Olha o Bruno aí, um grande abraço aí, Brunão, show de bola. Ou seja, isso é fundamental. Então, quando você trabalha, quando você compara preços, não é só você viver dentro do esporte, não é só você jogar futebol, não é só você lutar jiu-jitsu, por exemplo. Você tem que fazer o que é extra esporte, por exemplo. É aquilo que o esporte não te ensina. Quando o esporte, por exemplo, quando você vai entendendo isso daí, você vai aprendendo mais e, consequentemente, você vai trazendo isso para sua vida, por exemplo. Beleza? E aí, um ponto que é essencial também é você conhecer as suas crenças sobre finanças. Você escutou dos seus pais quando você era criança, por exemplo, sobre dinheiro? O que você escutava as pessoas falando com relação a dinheiro para você? Pô, o dinheiro é sujo. Pô, não põe a mão no dinheiro que o dinheiro é sujo. Isso é uma crença, por exemplo. Isso acaba criando uma crença limitante inconsciente. Isso te afasta do dinheiro. Pô, todas as pessoas que têm muito dinheiro são corruptas, por exemplo, ou ganhou dinheiro muito fácil. Muitas vezes as pessoas, elas, por um sistema de crenças muito vazio, por exemplo, limitantes realmente, acabam se afastando do dinheiro inconscientemente, ou viveram num ambiente onde não tiveram essa proximidade e, por desconhecimento, acabam continuando perpetuando essas crenças sobre dinheiro. E quando você não consegue trabalhar suas crenças com relação ao dinheiro e não torná-las, por exemplo, positivas para você, ou seja, o dinheiro ele é bom, ele é uma mola propulsora para você alcançar as coisas que você deseja dentro do esporte. Ele vai te ajudar a investir mais, ser uma fonte geradora, por exemplo, de empregos, levar o que você faz dentro do esporte para mais pessoas. Ou seja, sem energia, sem gasolina no carro não vai. Então você precisa do dinheiro. E o dinheiro ele é bom, desde que você consiga ele de uma forma honesta, por exemplo. Então, muitas vezes, existem pessoas que se afastam, por exemplo, e têm umas crenças limitantes com relação ao dinheiro, pelo que elas aprenderam lá atrás. Então, é muito importante você entender e quebrando também essas crenças limitantes e tornando elas fortalecedoras para você. Então, sim, você precisa, você quer do dinheiro, beleza, mas o que você tem que fazer? Então, é criar crenças que fortaleçam também e te aproximem para que você consiga ser próspero, para que você consiga perpetuar isso dentro do esporte. Um outro ponto é muito importante quando você está criando, quando você está buscando ter uma solidez dentro das suas finanças dentro do esporte, é sempre que possível. Então, quando eu falei daquela lei do 50, 15, 35, é você sempre ter uma reserva, tanto para suas emergências, para você saber o que você vai ter que, às vezes vão surgir imprevistos, você vai ter que, às vezes, gastar com aquilo que não estava no seu planejamento. Então, poxa, pode ser que eu faça jiu-jitsu, pode ser que eu tenha 2, 3 kimonos, mas o kimono rasgue perto da competição. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar um outro kimono, e às vezes não estava dentro do planejamento, por exemplo, porque foi uma coisa atípica, vamos dizer assim. Pode acontecer, faz sentido? Então, quando você tem uma reserva, você já está precavido também para as coisas que podem acontecer. E isso te ajuda a manter a sua jornada. Caso contrário, às vezes vai te travar, vai te parar e você não vai saber o que fazer. Então, quando você já está preparado, quando você tem uma reserva, isso é fundamental para você. E se você quer trabalhar muito bem as suas finanças também dentro do esporte, procura ver quem são as pessoas que são referências para você dentro do mundo esportivo e que são bem-sucedidas também financeiramente. Que você possa conversar com aquelas pessoas e que, como se fosse até um mentor para você, talvez um treinador mais velho, talvez um colega, talvez um amigo, pai, mãe, mas aquela pessoa que você entenda que ela sabe trabalhar muito bem o dinheiro dela e os recursos dela. E aí você pode ter ela como mentora. Aquela pessoa ela vai poder te ajudar, ela vai poder te dar dicas, ela vai poder te falar aquilo que você talvez ainda não sabe.
Então, o que você ainda não tem é pelo que você não sabe e ainda não fez. Então, quando você descobre como fazer, você pode ir lá. Então, quando você sabe, quando você conhece, você pode ir lá e fazer, e aí sim você vai ter. E um papel de um mentor nesse sentido, ele pode te ajudar a encurtar essa jornada. Beleza? Um outro ponto também, que está unido com o que eu falei para você ter as suas planilhas lá, por exemplo, financeiras, é você usar a tecnologia ao seu favor. Então, hoje você está sempre com um smartphone na mão, você está sempre com algo que pode te beneficiar e pode te ajudar também. Então, você pode ter o seu controle, por exemplo, de custos na sua mão. E com isso você consegue planejar aquilo que você precisa para você performar dentro do esporte. Quanto que você precisa de recurso, quanto que você está gastando por dia, quanto que está tendo de entrada, por exemplo, que está te ajudando no seu dia a dia. Quantos alunos você tem, quantos mais alunos você precisa até o final do ano, quantos alunos mais você precisa ter para o próximo ano, por exemplo. Beleza? E aí, seguindo de novo aquela parte do 50, 15, 35, é você poupar uma parte daquilo que você ganha. E para isso você vai ter que ter disciplina e paciência também. Se você quer performar dentro do mundo esportivo, se você quer alcançar as coisas que você deseja, ter disciplina e paciência para você conseguir poupar e saber priorizar aquilo que é de longo prazo e abrir mão, às vezes, dos prazeres de curto prazo, vai ser fundamental. Às vezes você vai ver os seus amigos lá saindo, você vai ver o pessoal curtindo a noitada, mas se você tem um objetivo e um propósito muito forte, isso ajuda você a conseguir poupar para que você consiga atingir os seus objetivos que você busca dentro do esporte. Então, saber cuidar das suas finanças nesse sentido é o que vai te ajudar a conseguir atingir os seus resultados. Agora, se você gasta muito, por exemplo, se você gasta e não sabe onde está gastando, se você não está sendo disciplinado e não está tendo paciência para saber trabalhar os seus recursos, é muito importante ter esse cuidado. Beleza? E aí, João, uma ótima noite, um grande abraço, meu amigo. Uma outra coisa é você gastar apenas com aquilo que realmente você vai usar, aquela questão que eu falei para você. Você quer ou você precisa? Então, para prestar um pouco atenção naquelas coisas que você faz no seu dia a dia, aquilo que você gasta, talvez cartão de crédito, não sei, mas assim, cancela tudo aquilo que você não necessita, que talvez você não está usando ou que seja supérfluo, que está te causando os gastos desnecessários, por exemplo. Isso vai te ajudar a poupar também, isso vai te ajudar a enxugar gastos, e isso vai te fazer sobrar mais energia para aquilo que realmente é importante para você. E quando você aprende a fazer isso, uma coisa que é muito importante é você aprender e ensinar as pessoas também. Ou seja, é buscar pessoas que têm objetivos em comum com os seus também e, junto com essas pessoas, criar uma rotina, por exemplo. Então, muitas vezes, os seus familiares são pessoas que podem te ajudar nesse sentido. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa. É muito importante você compartilhar suas ideias. Falar, eu quero poupar, eu quero fazer isso. Pode me ajudar? Quer fazer junto comigo? Vamos fazer junto? Às vezes tem outras pessoas que têm o mesmo propósito que você, outros atletas, outros treinadores. Isso cria uma rotina, cria um senso de comunidade também. E ao mesmo tempo de compromisso entre vocês. Beleza? Outra coisa, viva de acordo com as suas condições financeiras. Não vai querer ter mais do que você pode nesse momento. Ou se você tem um objetivo muito claro, não vai querer encurtar o caminho para fazer aquilo que talvez seus amigos estejam fazendo, curtindo a vida e tal. É importante? Sim, mas desde que isso esteja dentro do seu planejamento e você saiba da forma como realmente você vai ter que fazer isso. Caso não, querer fazer as coisas para os outros, porque o fulano tem, eu também tenho que ter, toma muito cuidado com isso. Isso pode acabar encurtando a sua jornada dentro do esporte, como treinador, de alcançar aquilo que realmente você quer, como treinador, como atleta. E isso impacta e impede com que você realmente consiga viver do esporte. E se você usa ou se você tem o hábito de trabalhar com cartão de crédito, toma muito cuidado. Então, existe uma armadilha, muitas vezes psicológica nesse sentido, no uso do cartão, que é o fato de você não ver o dinheiro sendo gasto e de que você pode pagar lá na frente. Consequentemente, às vezes você vai se endividando, vai se atrapalhando e às vezes você não sabe para onde vai. E aí você tem que abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus objetivos pelos prazeres de curto prazo que você acabou escolhendo. Então, toma muito cuidado com isso também.
E aí, para que você tenha uma ideia, para a gente ir fechando aqui, do efeito que as pequenas vitórias acabam tendo, que elas podem trazer também no resultado final para você, eu vou trazer aqui a seguir uma pequena continha. E aí você vai ter uma ideia do que você pode conquistar ao longo dos anos, se você for disciplinado, se você tiver economizando da maneira adequada também, você vai ver o quanto que você consegue trabalhar isso dentro do esporte para que você consiga ter melhor performance, para que você consiga estar mais calmo, mais tranquilo, por exemplo. Então, assim, e aí você vai ver o que você pode conquistar apenas economizando, por exemplo, pequenas quantias no seu dia a dia para você atingir os seus sonhos. Imagina que se você economizar R$ 2 por dia, apenas R$ 2 por dia, isso significa que você vai conseguir economizar R$ 60 por mês, ok? E se você ainda conseguir economizar um pouquinho mais, entre outras pequenas coisas, por exemplo, você vai ver que isso pode chegar até R$ 100 por mês. E às vezes, para uma pessoa que está querendo melhorar a sua situação financeira, isso já é bastante. E dentro do esporte, você vai vendo que você consegue melhorar a sua performance. Ou seja, e aí se você pegar esse pequeno montinho, esse pequeno bolinho ali, e ao você investir esses R$ 100 por mês ao longo de 30 anos, a uma taxa de 6% ao ano, mais ou menos, aí, por exemplo, você vai ter uma quantia de R$ 97.451 no final desses 30 anos. Nada mal, né? Ou seja, se você saber trabalhar muito bem as suas finanças, talvez você consiga atingir os seus sonhos que você busca ao longo da sua jornada esportiva. Seja para você lutar um campeonato fora e morar fora do país, fazer um curso, fazer uma formação, mas tudo isso vai depender do seu planejamento e da sua disciplina para trabalhar as suas finanças. Mas não só pensar no ganhar, mas também em economizar, saber trabalhar o seu sistema, por exemplo, dos seus custos, das suas crenças. Em que momento que você mais gasta, por exemplo, ou seja, aquele momento que você está mais nervoso, que você está frustrado com alguma coisa, começa a perceber isso. Você vai vendo como que isso pode mudar e pode ajudar a sua performance esportiva como treinador, como atleta. Beleza? Faz sentido isso para você? Aí, para que nós possamos fechar, eu vou deixar aqui algumas características de um plano financeiro que você pode estar montando, que você pode estar trabalhando no seu dia a dia. Então, pensa assim, ó, o quanto você ganha e o quanto que você gasta por mês. Anota isso. Então, pare e pensa, o quanto você ganha, quanto você gasta por mês. Primeiro, antes disso, coloca qual que é o seu objetivo dentro do esporte, aonde você almeja chegar. Ah, é como atleta? Beleza. Aonde você quer chegar? Pensa o quanto que você vai precisar de dinheiro para chegar lá, até que alguém invista, por exemplo, em você. Se é você com você mesmo, quanto que você vai precisar? Se você é um treinador, aonde que você quer chegar? Qual que é o investimento que você vai ter que fazer até você atingir os seus objetivos e chegar no patamar que você deseja? Beleza? Pergunta, você está endividado? Para, pensa e reflita. Você está endividado? Se sim, qual que é o montante da sua dívida hoje? Anota isso, beleza? A quem que você deve, por exemplo? De quanto que você precisa para você garantir uma reserva de emergência, por exemplo, para aquelas coisas que podem acontecer e você não estava esperando, certo? E aí, pensa, o quanto que você tem investido e o quanto que você tem, por exemplo, guardado, quanto que você já investiu, você pensa em investir, de que forma que você vai fazer isso, como que você vai investir na sua carreira, ok? Pensa isso, como que você pode trazer para melhorar a sua vida dentro do esporte e a sua vida pessoal, por exemplo. Isso são só algumas características que podem te ajudar a ter mais uma clareza para que você verdadeiramente consiga começar a montar o seu plano financeiro. Mas a primeira coisa, olha o quanto que você está gastando, aonde que a torneirinha pode ser fechada, por exemplo, que vai te ajudar a ter mais performance dentro do mundo esportivo. Beleza? Essa era a contribuição que eu queria estar trazendo hoje. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem aí depois nos comentários. Vou ficar muito feliz. Maravilha? Na próxima quinta-feira, dia 19, às 20 horas, vai ter a jornada Viver do Esporte, onde eu vou abrir todas as estratégias que atletas e treinadores têm usado na Academia Mente de Campeão
para eles conseguirem viver do esporte. Então, tem atletas que estão vivendo fora do Brasil, tem treinadores que, com uma idade já avançada, conseguiram viver do esporte, estão morando fora do país também, vivendo dos seus sonhos, por exemplo. Então, existem muitos atletas, treinadores aí que em um dia conseguiu 2, 3 patrocínios. Então, eu vou estar mostrando tudo isso para vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então, aguardo vocês lá. Maravilha? É isso aí, pessoal. Tudo de melhor para vocês. Vou ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço.